Lei de Incentivo à Cultura. Apoio: Banese. Produção e execução: SNEPIC. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal. Vista aérea de uma cidade. À frente, um rio e um pier coberto. As ruas são largas e arborizadas. Há uma praça com coqueiros e outras árvores frondosas. No centro da praça há um coreto. Mais à frente há uma construção branca, grande, de arquitetura antiga. Escadaria com um tapete vermelho ao longo dos degraus. Corredor com pinturas expostas em uma parede. São pinturas quadradas que retratam vários homens. Esculturas de bronze no decorrer da escada. Grandes janelas à direita. Um filme de Sérgio Borges. Uma sala ampla com as paredes pintadas em tom de rosa, janelas grandes e várias cadeiras. Surge o título: Poesia e Corredores. Normalmente, o Ministério Público do Estado de Sergipe tem uma imagem na Jorge sociedade, é Carvalho. visto por todos como uma instituição que reúne profissionais de direito, operadores do direito. Todavia, há uma dimensão dele que a gente precisa perceber, que é a da vida intelectual. A história do Ministério Público sergipano é cheia de exemplos de agitadores culturais, cheia de exemplos de militantes ativos da vida intelectual, de escritores, de historiadores, de geógrafos, de poetas, que além da sua atividade jurídica, foram pessoas Jorge é que negro, tem cabelos contribuíram para a grisalhos e usa óculos de sociedade com grau. outras dimensões. Um quadro grande preso à parede retrata o gado e cortadores de cana. O Ministério Público tem essa pleiade de homens e mulheres Luiz que muito Eduardo contribuíram Oliva. para a vida sergipana. Alguns até me surpreendeu depois no livro do Jorge Carvalho, como Mário Cabral, Jugurtha Barreto, Sebrão Sobrinho. Então, se você for falar da história recente cultural de Sergipe, ou diria mais, da história de um século, desde o século passado, você vai encontrar no Ministério Público uma quantidade significativa de cabeças que Luiz é ajudaram branco e ao usa pensar óculos de de grau. Sergipe. Um quadro retrata negros carregando folhas de coqueiro e um homem de braços para trás que os observa. Nasci em Riachuelo, a Foto de uma 17 criança em agosto preto e branco. de 37. Sou filho de João Nabuco Dávila e Maria de Lourdes Nabuco Dávila. A minha infância foi toda ela passada Manuel entre Pascoal Riachuelo Nabuco Dávila. e o engenho Limeira, pertencente a meus avós paternos. Em 1957, adentrei a Faculdade de Direito da Rua da Frente. Ali conheci grandes mestres, Garcia Moreno, Bonifácio Fortes, Valdemar Fortuna, Hirohito Leão, Eduardo Cabral, Arquibaldo Mendonça. Mais tarde, todos eles, meus colegas de Ministério Público. Cheguei à instância, fui advogado, professor, jornalista e político. Já tinha uma experiência jornalística como diretor do jornal Academos. Ao chegar na instância, já tinha passado pela Folha Popular, aqui em Aracaju, que pertencia ao Partido Comunista, era de Roberto Garcia. Manuel é calvo, usa bigode e um da terno. Gazeta de Sergipe. Quando cheguei em instância, tinha um jornal fechado, pertencente a Francisco de Araújo Macedo, dono Manchete do com o Nordeste. título Operário Esse jornal Padrão. tinha aqui em Aracaju. E pertencia ao Partido Trabalhista. Instância sempre foi um parque industrial. Via de regra, o operariado é sempre explorado pelos patrões. E na época
Eu era advogado do Sindicato de Tecelagem da Estância, dos trabalhadores na indústria de tecelagem. E realizava nos bairros, com carro de alto-falante, cursos de legislação trabalhista para os operários. Então, paralelo a todo esse trabalho meu como professor e como advogado e como jornalista, eu terminei sendo escolhido candidato do Partido Trabalhista a prefeito de Estância. E competi com dois, um da UDN e o outro do PR, tradicionais forças políticas Manuel da coça o Estância. pescoço. Ganhei a eleição. Era, na época, Foto de prefeito Manuel mais novo jovem. do Estado. Tratei de estruturar a prefeitura, criando departamentos e uma legislação própria, Código de Postura e Saneamento, Código de Obras, Estatuto de Servidores, descentralização administrativa, enfim, dei transparência à prefeitura. Então, na ocasião, como prefeito também, eu tive a oportunidade de levar a encenação de Eles Não Usam Black Tie, da Universidade para a Estância. Em 17 de abril de 1964, eu fui deposto da prefeitura e preso pelo 28 Batalhão de Caçadores. Bateram na porta da casa da gente e eu mandei minha mãe atender. Quando ela abriu a porta, já foi um tenente com uma metralhadora entrando na casa, invadindo a casa. Então, quando eu olhei, a casa estava cercada. Então, apareceu um capitão e eu disse a meu pai, converse com ele que eu vou tomar banho, trocar de roupa. Eu tomar banho, trocar de roupa. Quando eu cheguei, ele ficou olhando para mim assim, um tempão, como diz assim, eu tinha 49 quilos, magrinho. Aí ele, como quem dizia assim, mas precisava tanta gente, 51 soldados, para prender um camarada desse. Então, eu me entreguei e tal, e vim para aqui. Fiquei aqui no 28, 75 dias. Tive um tratamento muito delicado do capitão que presidiu o meu inquérito. Ele dizia assim, eu estou fazendo sua campanha para deputado. Eu digo, não, eu não quero não. Eu quero estar em casa, lá no minha prefeitura. Antes de votar o meu impeachment na Câmara, ele foi visitar os donos das fábricas. E o senhor Alberto Vieira, dono da Bonfim, disse a ele, perguntado se eu era comunista, disse não. Se ele tinha visto alguma subversão minha, disse não. A primeira subversão que eu vejo é essa que vocês estão fazendo. Aqui. Ele foi muito... Gesticula com a mão fechada. Agora já o outro disse assim, não, ele não é comunista, mas é um homem perigoso. Manchete. Pascoal Nabuco, de réu a procurador de justiça. Todo homem tem uma mulher atrás de si, eu tenho uma à minha frente, que sempre me inspirou e sempre Ao me redor pôs de Pascoal para está que um eu homem e fosse duas mulheres, sempre ambas de para vestido azul. frente. Quadro dos homens negros carregando palhas de coqueiro e quebrando cocos. Em branco, Ignorabimus, Tobias Quanta Barreto. ilusão! O céu mostra-se esquivo e o sul dobrado do universo inteiro. De dúvidas cruéis, prisioneiro, toma por terra o pensamento altivo.
Dizem Maria que Eugênia o Ribeiro. Cristo, o Filho de Deus vivo, que também se chama Deus verdadeiro, veio ao mundo salvar do cativeiro. Eu vejo o mundo ainda tão cativo. Se os reis são sempre os reis, se o povo ignavo não conseguiu se libertar do duro freio e da miséria o travo, se é sempre o mesmo engodo e o falseleio, se o homem sofre e continua escravo, e que foi que Jesus salvar-nos veio? A antiga Faculdade de Direito, que se situa à Avenida do Prado. Bacharelei em Direito, ao depois dediquei-me profundamente ao estudo ao estudo da língua e literatura francesas, porque sou apaixonada e o serei até o final dos meus dias. Formei-me em Nancy e depois fui agraciada com a bolsa do governo francês e fiquei residindo em Toulouse, no sul da França, onde cursei língua e literatura francesas, direito penal e criminologia. Quando voltei dessa bolsa, casei-me, tive 3 filhos, sendo que a minha filha mais velha, Gena Carla, cujo retrato aqui está, Ergue um colar que está no colo. ela faleceu com 28 anos de idade. Foi quando eu me lembrei que talvez seja oportuno falar Olha para baixo. de uma poesia, que eu também sou, eu sou apaixonado por poesia. Então, esses versos: minha filha dorme, dorme, o sono eterno, no berço imenso que se chama o céu. Pede às estrelas um olhar materno, um seio quente como o seio meu. Voltando agora essa dor profunda, porque passei e já, por oportuno, a doutora Esther Azevedo, que também teve essa experiência da inversão, da dolorida inversão da ordem natural da vida, ela me telefonou e me presenteou com o livro A Dor que Não Tem Nome, de Maria Eugênia Azevedo. Que coincidência, 1999. Mas voltando, entrei na universidade para ser professora e as lembranças melhores. Foto de Maria Eugênia Porque mais os jovem, meus abraçada a um alunos, grupo de eu pessoas. considerava meus filhos do coração. E eu dizia sempre a eles: incapaz de servi-los quanto devo, quero apenas amá-los quanto posso. E aí eu fui assessora jurídica do governo Paulo Barreto, que nesse palácio mesmo trabalhei. Fui assessora jurídica do governo José Hollenberg Leite, como membro da Consultoria Geral do Estado, e tive a honra e o prazer de ser chefiada por Dr. Carlos Aires de Freitas Brito, o nosso Carlos Brito, ministro hoje em dia. Depois, eu ingressei no Ministério Público. Fiz concurso em 78. Ao ingressar, fui muito bem recebida, sobretudo por meu queridíssimo e saudoso amigo e colega Hirohito Dória Leó. Tive uma ascensão rápida, porque fui promotora e procuradora pouco tempo depois. E no Ministério Público eu me dediquei a elaborar pareceres. Trabalhei na Câmara Civil, mas sobretudo na Câmara Criminal, que era o meu ponto mais forte. Fui muito cuidadoso na elaboração dos meus pareceres, que graças a Deus até hoje são comentados, e sempre agi com honestidade e imparcialidade. Graças a Deus, são qualidades que eu herdei de meu pai, que foi um homem muito ilustre, muito respeitado, homem probo e que era muito austero na criação. Mas era um homem bom,
e tenho muito orgulho de ter sido filha dele. José da Silva Ribeiro Filho, que ele foi advogado, juiz titular da Justiça do Trabalho e, sobretudo, poeta. Sobretudo porque eu gosto da poesia. Hino de Sergipe fixado à parede do palácio. Salão com uma mesa extensa e grandes janelas. Exposição de fotos e cartões postais. Quando eu recuo a minha memória no tempo, as primeiras Eduardo Cabral. lembranças que me acordem à mente é de um menino sendo levado pela mãe ao Jardim da Infância. Esse menino era eu, sendo conduzido, através da mão firme de minha mãe, ao Jardim da Infância Augusto Mainar, ainda hoje existente, que à época era dirigido pela professora Bebete Tiúba. Na realidade, o nome completo era Maria Isabel Tiúba Barreto, mas era popularmente conhecida como Bebete Tiúba. O curso ginasial eu terminei no Jacques Figueiredo, mas como naquela época o Jacques não tinha científico, que é o correspondente hoje ao último grau do ensino, de primeiro grau, eu passei para o Ateneu. No primeiro dia de aula, eu me encaminhei para o colégio, pressuroso, ansioso para que começassem as aulas, e me sentei numa das cadeiras do primeiro período, do científico, que é como se denominava à época o curso, e ali ficamos, eu e os colegas, a esperar o primeiro professor. Não tardou que chegasse o professor José Olino de Oliveira Neto para nos ministrar a primeira aula. O professor José Olino, lembro-me bem, era um homem grave, baixinho, com um paletó jaquetão, sempre abotoado, que costumava sobraçar vários livros de uma vez, e adentrou a sala de aula ante o nosso sinal de respeito, que se consubstanciava no fato de nós todos nos levantarmos para receber o mestre. Mas assim que o professor Zé Olino se encaminhou para a sua cadeira, ele imediatamente proferiu um gemido, ai, ele tinha uma voz anasalada, e levantou-se e saiu. Eu não percebi coisa alguma e fiquei dando voltas à mente para ver se descobria a que se devia aquele recuo inopinado do professor. Passados alguns minutos, chega à sala de aula a professora Maria Tétis Nunes, que era a diretora, conhecida pela sua rigidez, e perguntou quem foi que botou um prego na cadeira do professor. Aquilo para mim foi uma surpresa enorme, porque no Jacques de Figueiredo eu jamais seria capaz de conceber que um aluno colocasse um prego na cadeira do professor. O silêncio se fez totalmente. Passados alguns minutos, e diante do fato de que ninguém se acusava como autor daquele delito, podemos dizer assim, a professora Tétis decretou: a turma está suspensa por 8 dias. Eu voltei para casa. Chegando em casa, encontrei meus pais, que ainda estavam descansando após o almoço, e, ante a surpresa de minha chegada, meu pai perguntou: não teve aula hoje, não? Eu disse: não, aula tem. Agora, eu fui suspenso. Aquilo provocou em meu pai uma gargalhada enorme, enquanto que em minha mãe provocou uma expressão de praticamente terror. E eu tive que explicar. Eu estou suspenso, mas comigo também está toda a turma. E expliquei as razões da suspensão. Fiz o curso de Direito, iniciado aqui na Faculdade de Direito. Naquela época não existia ainda a Universidade Federal de Sergipe, que se situava à Rua da Frente. Fiz os 2 primeiros anos aqui, depois me transferi para a Faculdade de Direito da Bahia, e os 2 últimos anos, eram 5 anos naquela época, o regime era feriado, eu voltei a fazer
em Aracaju. Fotos em preto e Daquela branco de época, Eduardo guardo mais jovem ao lado de inúmeras outros homens. recordações, bem como conservo também inúmeras amizades. Foram meus colegas Hiroito Leó, Núbia Lima, Alisson Porto, Aécio Dantas, José Amado Nascimento, José Costa Cavalcante, enfim, uma série de vários amigos que seria até enfadonho relacioná-los. Lecionei Direito Penal e Direito Penitenciário durante 30 anos, ao cabo dos quais vim a me aposentar, o que o fiz com saudade. Fiz porque já estava me adiantando na idade e a atividade de professor é, na realidade, muito desgastante. Primeiro porque era desses professores caxias, eu não faltava aula, cumpria os horários, não embromava, não enrolava, chegava na universidade às 7 horas da manhã, saía às 11 horas da manhã, entrava à noite, 7 da noite, saía mais das vezes às 10 horas da noite. Porque sempre depois das aulas os alunos pediam esclarecimentos e eu nunca me neguei a dar esclarecimentos. E os dava com satisfação, com prazer. Eu tinha vocação para ensinar. Vencido Em branco, e a exausto, volta, Mário Cabral. a casa volto. E vejo a sombra amiga dos beirais vermelhos. Atravesso o jardim e a terra beijo, peregrino a rezar, assim, de joelhos. Abro a porta de Eduardo lê a poesia. hesito, arquejo, e junto à face morta dos espelhos, julgo rever meu pai, sonho ou desejo, na velha casa dos beirais vermelhos. O pranto me domina, e o mesmo teto, a mesma sala em que vivia outrora, cercado de carinhos e de afeto. E corro, então, aflito e adiante abraço. Abraço minha mãe, que também chora, me faz descansar em seu regaço. Entrada do Salão Norte, onde há uma placa indicativa à esquerda. No salão há grandes janelas e uma extensa mesa com cadeiras. No teto, um lustre. Povo de Boquim, sinto-me imensamente lisonjeada de iniciar nesta comarca o exercício do Ministério Maria Esther Público, Azevedo. pois Boquim é a cidade berço do grande poeta de apoteoses. E falar em Boquim é falar em Hermes Fontes e é falar da Fonte da Mata. Quem melhor do que ele poderia cantar a sua terra natal? É notável observar-se que diante do apogeu, Viram a página. diante da glória, diante do deslumbramento, o maior poeta sergipano não esqueceu o seu torrão natal e o consagrou nesse poema. Depois de longa ausência A Fonte e da pouca Mata, distância, Hermes Fontes. vi a fonte da mata, de cuja água bebi na minha infância. E que melancolia nessa emoção tão grata. Vê-se constância das coisas na inconstância, vê que a poesia é uma segunda infância e que toda a poesia vem da fonte da mata. A infância, como a infância de toda criança que mora em Neópolis, principalmente assim, de frente ao Rio. Logo eu comecei, porque lá não tinha assim colégio, bom, só tinha um grupo. Resultado, eu tive que estudar em Penedo, porque meus irmãos eram mais velhos, estudavam aqui em Aracaju, mas meu pai não podia pagar tanta gente na interna, porque já tinha também 2 irmãs mais velhas que estudavam em Propiá, naquele colégio das Freiras. Resultado, aí eu tive que estudar em Penedo. Para isso, o que aconteceu? Meu pai era compadre de Zeca Peixoto, que justamente ele era o dono daquela fábrica de passagem. E ele todo dia ele ia apanhar o povo
de Neópolis para Passagem. Resultado, logo com 6 anos eu comecei a atravessar o rio. Logo com 6 anos. Aí eu ia justamente eu ia de lancha, na lancha dos operários, e voltava, na volta não tinha lancha, eu vinha de canoa de vela, né? Naquele tempo não tinha motor. Quando eu completei meus anos, meu pai era exator. Aí, justamente, para facilitar estarem todos juntos, ele conseguiu vir para aqui, para Aracaju. Aqui em Aracaju, eu fiz exame de admissão, já está na época de fazer exame de admissão. Fiz exame de admissão e fui estudar aqui em Aracaju, no Colégio Estadual. Naquele tempo era Ateneu, né? Ateneu Sergipense, parece, um nomezinho assim. Aí estudei no Ateneu. A faculdade de Direito foi maravilhosa. Naquele tempo, a gente fazia, não sei como era agora, para poder entrar na faculdade, a gente fazia prova escrita e prova oral, né? Não sei se era assim na sua época. Fazia prova oral também. E a oral era dissertando sobre o ponto que caiu. Foi ótimo, eu fiz, graças a Deus, nunca fui reprovada. E pronto, e está aí. Até quando eu fui nomeada para ser promotora substituta, e aí fiz concurso e fiquei, né, em 62, né? O concurso foi em 62. O que mais me chamou a atenção não foi de feminicídio, foi um caso que um pai estava sendo acusado da morte de um filho, porque ele deixou uma arma fácil e o filho pegou a arma e ele morreu, deu um tiro, acho que mexendo para ver, por curiosidade, e ele foi acusado. Aquilo foi um dos casos que mexeu muito comigo, porque aí eu não pedi a condenação dele. Eu digo que ele já estava punido. Eu disse, porque a gente tinha que falar, eu digo, ele já estava punido. Já perdeu o filho, que é a coisa mais preciosa que um pai tem, não é? É um filho. Eu não vou perder a condenação desse homem, de jeito nenhum. E ele não foi condenado. Eu fui casada com um militar que eu já conhecia, antes dele ser militar, já conhecia muito, quando na época de estudante. Ele fez vestibular, era dentista. Naquela época, nós tínhamos, não sei se ainda tem, na capital federal existia um departamento representando cada estado, era a Procuradoria do Estado de Sergipe. Eu passei 1 ano lá, mas não podia passar o tempo todo. Aí eu voltei, ele ficou. Então, para que ele viesse morar em Aracaju, porque eu não podia ficar separada, o que aconteceu? Ele foi para uma fronteira. E uma fronteira boa seria o Acre, porque já era uma capital, Rio Branco, né? E ele ia passar 1 ano lá, depois ele tinha direito de opção. Juntei 2 férias que tinha e fui para o Acre, mas só que ele me chamava Tezinha. Tezinha, antes de ir para o Acre, vamos, porque já era no final do ano que ele passou, já vinha definitivo. Ele disse, vamos conhecer Manaus, que você não conhece, e aqui é tão pertinho. Eu fui no avião da Cruzeiro do Sul. Para economizar, eu tinha passagem até o Acre, para economizar, no quartel tinha esses paraçá, é paraçá o nome. Quando aconteceu que, não sei se era excesso de peso, porque eles não têm outro transporte, naquele tempo não tinha outro transporte a não ser avião, e carregavam demais o avião, né? Eu sei que ele ele bateu primeiro, acho que caiu, não no chão, caiu uma asa, virou em cima de uma castanheira de 12 metros de diâmetro, partiu a outra asa, aí foi onde eu recebi os talhos, as pancadas, porque fui jogada também. Aí passamos 10 dias comendo
castanha de Pará racionada, não é, que não sabíamos quanto tempo. Depois, a água, como eu disse, aquela água suja de sangue e de terra, porque se dormia ali, o sangue ficava ali e a gente perde escrúpulo, perde todo o escrúpulo, que o que vale é a gente lutar pela subsistência, né? Eles não deixaram de procurar. Lá em cima, eles viram a fumacinha ali. Mas isso já depois de não sei quantos dias, né? Depois que choveu. Aí eles viram, não conseguiram descer, porque estava muito densa. No outro dia, desceu uns 2 para abrir uma clareira para poder o helicóptero descer, porque o helicóptero não conseguia descer por causa das árvores. E eu acho que nesse tempo que eu passei em Manaus, esses dias que eu passei em Manaus, que eu passei alguns dias em Manaus, eu tinha 2 meses de férias, passei uns 15 dias em Manaus. Eu fiquei grávida de Valéria. Ela é sobrevivente. Sorri e aponta também. para frente. Um homem toca piano. Ele é idoso, tem cabelos grisalhos e usa óculos de grau. Desde pequeno, me habituei vendo minha mãe, quase todas as noites, ficava até 10, 11 horas, quase todas as noites, de livro na mão. Darcílio Melo Costa. Eu estou um menino pequeno, de 6, 7, 8 anos. Um dia eu perguntei, minha mãe, a senhora não é mais estudante, por que lê tanto? Ela riu e disse, não, é o seguinte, todo professor tem que fazer constantemente suas pesquisas e reler tudo que leu para ir se ir atualizando. E eu tive a sorte de continuar com um bom professor. Dessa vez, Maria Tetes Nunes, ainda moça, bem, tinha chegado da Bahia formada, e me acompanhou os 3 anos do Colégio de Bias Barreto, ensinando História. Aí depois coincidiu que quando eu passo para o Ateneu, o curso clássico, aí Dona Tetes de novo. Naquele tempo a faculdade era um curso só dos 2 ramos, a História e Geografia. Hoje não, são 2 cursos separados, né, 2 faculdades. Mas naquele tempo era um só. Então ela ensinava Geografia no Tobias Barreto, História no Tobias Barreto, e quando estava no Ateneu, estava ensinando Geografia. Aí quando fui para o Ateneu, me reencontro com ele, mas já agora ensinando Geografia. Ensinava muitíssimo bem, porque não era apenas a geografia, apenas de rios, de terra, não, era a chamada geografia humana, com muita influência dos povos sobre a habitação, sobre os locais, o país, os continentes que habitavam. E tive a sorte de me encontrar aí no Ateneu com o doutor Gonçalo Hollenberg Leite. O doutor Gonçalo Hollenberg Leite, formado em História, formado em Direito, era procurador-geral do Estado. Foi muitos anos procurador-geral, um cargo de comissão. Ele passou mais de 10 anos. Irmão do governador Zé Hollenberg Leite, de Leite Neto, dessa família Leite Hollenberg. E eu tive a sorte de me defrontar com ele ensinando História. Eu que já gostava das aulas de Maria Tetes, continuei. E por isso que ainda hoje eu leio História do Brasil, História Geral, tem a influência dele. E que realmente é uma matéria bonita mesmo. E finalmente depois, quando terminei, me preparei para a faculdade de Direito. Quando eu estou no 4º ano de Direito, e já empolgado com o estudo, eu fazia estudo com seriedade. Pois não é que no 4º ano, me dão de mão beijada uma promotoria. Aconteceu que foi eleito o governador Leandro Maciel. E nós tínhamos relações de família, porque minha irmã Laís, professora, aposentada como eu, casou-se com o doutor Marcelo Maciel, filho do doutor Leandro. Então, aí começou a amizade das famílias. Nós nos encontrávamos desde domingo, nos aniversários.
Foi por incrível que pareça, sem que ninguém pedisse, como é tão comum, né? Porque é tanta gente atrás, os políticos ficam doidos para dar os empregos a todo mundo e não pode atender tanta gente que ele pede. Por incrível que pareça, sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada. Doutor Leandro se vira para Laís, minha irmã, e diz: você tem um irmão que estuda direito, né? Ele diz: qual é o nome dele? Dacilo. Olha, diga a ele que vai amanhã no Palácio de Hipocampos, que eu vou nomear ele promotor. Sabe que eu não pensava muito em nada dessas coisas, não. Sabe o que eu pensava mesmo? Vocês vão rir. Eu queria ser pianista. Sobre tela preta em letras brancas, o documentário Poesia e Corredores é dedicado a todos os membros do Ministério Público do Estado de Sergipe e especialmente ao promotor de justiça Valdir de Freitas Dantas, que foi assassinado por pistoleiros profissionais no município Cedro de João, na manhã do dia 19 de março de 1998. Entrevistados: Jorge Carvalho, Luiz Eduardo Oliva, Manuel Pascoal Nabuco Dávila, Maria Eugênia Ribeiro, Maria Esther Azevedo, Eduardo Cabral, Darcilo Melo Costa. Direção-geral, produção, pesquisa e roteiro, Sérgio Borges. Direção de fotografia e operador de câmera, Edu Freire. Agradecimentos especiais: Dr. Aldo Aragão, Dr. José Rony Almeida, Igor Teles, Tiago Silva, Romário Portugal, Valfran Aragão, Victor Baldi. Equipe do Palácio Museu Olímpio Campos. Equipe do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Equipe de marketing do Banese. Acervo fotográfico cedido pelas famílias. Agradecimentos: Palácio Museu Olímpio Campos, Centro de Memória do Ministério Público do Estado de Sergipe. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio: Banese. Produção e execução: Snapic. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal.